podcast. E aí, como vocês estão? Hoje eu estou super animado pro programa de hoje, pois hoje a gente vai estar recebendo ele, que é mágico, escritor, palestrante e também hipnoterapeuta. Ele, o tio Léo, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Alegria, satisfação estar aqui com vocês. E aí, está preparado para nossas queridas perguntas? Vamos lá. Bom, eu quero começar com a pergunta que eu tô mais curiosa. O que é hipnoterapeuta? Hipnoterapeuta é um profissional da saúde mental. Eu também sou formado em psicologia, mas a hipnoterapia é aquela onde o profissional trabalha por meio da hipnose clínica, né? Então, existe aquela hipnose que ficou famosa, hipnose onde você vê os vídeos no YouTube, alguém, por exemplo, delirando, vendo um artista, esquecendo um número, esquecendo uma pessoa, e aquela outra, que é a que eu mais gosto, onde você trabalha algumas questões pessoais para melhorar, por exemplo, ansiedade, alguma depressão, alguma questão específica. É isso. Que legal, nunca ouvi dizer disso. Eu só ouvi dizer daqui de música, assim, que trabalha com música, mas não disso. Essa é a musicoterapia. Legal, legal. E o que te inspirou a ser um hipnólogo? Eu sempre gostei muito desde criança eu era nerd, assim, então gostava de pesquisar, de ler. E eu tive também um amigo, um vizinho, que ele teve que fazer uma cirurgia, já era um senhor de idade, e ele tinha algumas comorbidades. Ele tomava anticoagulante, ou seja, se ele sofresse algum corte, não ia parar de jorrar sangue. E por ele precisar colocar uma ponte safena, que é uma cirurgia onde se abre o peito e coloca um stent. O stent é tipo uma mola dentro da veia. Sei. E esse profissional, né, a equipe toda, os médicos ficaram com receio, porque ele não poderia ser anestesiado, então teria um risco até mesmo de morte. Eles chamaram um profissional de Brasília, na época não tinha aqui, e foi feito com maior sucesso, ou seja, só mediante uma técnica de voz, onde ele contou uma historinha, colocou a pessoa num relaxamento, ele sangrou menos, ele conseguiu abrir o peito sem dor, ou pelo menos com uma dor muito reduzida, e assim a cirurgia foi assim um sucesso total. Está nos compêndios aí, nos livros da medicina. E eu fiquei encantado com aquele poder de, só por base de uma história, alguém conseguir eliminar a dor, salvar uma vida. Aí eu comecei a estudar, eu era bem novo. E aí eu não parei mais. Então, até onde eu tenho notícia, eu já entrei também no mundo da literatura, comecei a escrever nos jornais bem jovem. Eu escrevi sobre isso nos jornais, né? Então eu sempre gostei muito desse assunto. Então você faz um pouquinho de tudo, vamos dizer assim. Bastante. E qual foi os principais desafios que você enfrentou sendo um hipnólogo? Muita gente às vezes não sabe, ela associa o hipnólogo a uma profissão ligada na mágica, não que não tenha a ver. Hoje eu sou um ilusionista profissional, um mágico profissional, mas eu preciso explicar um pouco para o pessoal entender. Dentro do ilusionismo, na arte mágica, igual você que estuda na escola, você tem lá português, matemática, são matérias. As matérias principais. Exatamente. No ilusionismo, a gente tem uma das matérias que são muito importantes, que se chama mentalismo. No mentalismo, a gente estuda leitura fria, que é a linguagem corporal, onde você só de olhar para uma pessoa você consegue detectar algumas questões que se passam, ou o que está acontecendo com ela, se ela está de bom humor, se ela está de mau humor, e microexpressões faciais, comportamento humano, saúde mental, hipnose clássica, hipnose clínica, que é essa de tratamento, neurociências, onde se estuda a ciência
do cérebro, do Sim. comportamento mesmo, da mente humana, até porque muitos ilusionistas, os mágicos, precisam fazer truques. E a maioria das técnicas desses truques usam o comportamento humano para ele se distrair. Então, onde todo mundo está olhando para um local, o mágico, às vezes, com outra mão, com outros recursos, faz outras coisas para que todo o truque pareça realmente estar realizando coisas impossíveis. E é uma distração, então a gente precisa conhecer o cérebro, precisa conhecer a outra pessoa. E como sua experiência, né, como hipnólogo influenciou o conteúdo dos seus livros e também das suas palestras? Na verdade, eu comecei na literatura bem antes. Na quinta série, quando eu estava na quinta série, você está em que série? Eu tô no oitavo. Oitavo ano. Quando eu era um pouco mais novo que você, eu já... Você tinha uns 11 anos, mais ou menos. Exatamente. Eu comecei a ter um gosto. Eu já falava que eu queria ser um mágico, um escritor, um policial. Na verdade, são minhas profissões, mas naquela época eu falava assim nas aulas de redação. Uhum. Não, é isso que eu quero. Eu adoro contar histórias. Só que eu era uma criança muito tímida. Então eu fazia os textos e outros colegas iam ler. E aí era um sucesso na sala de aula, né? E eu já despertei o gosto por meio das histórias, dos livros. Eu gostava tanto de ler quanto escrever. E a literatura, eu comecei a desenvolver o gosto. Meu primeiro livro eu publiquei aos 18 anos. Então, foi no meu primeiro ano de faculdade, quando eu fiz Direito. E foi no centenário da UFG. E de lá para cá eu tive um gosto pela literatura muito grande, até antes mesmo da hipnoterapia. Eu acreditava que por meio das histórias a gente poderia modificar, você queira ou não, a gente aprende muito por meio das histórias, das ficções. Nós, hoje, na nossa sociedade, nós somos frutos do que a nossa ancestralidade, nossos antepassados aí, eles deixaram para nós. Uhum. E muitos desses conhecimentos vieram por meio da literatura, onde a gente estuda, onde a gente lê e adquire conhecimento. E eu comecei a apaixonar por essa arte tão bela que são os livros, né? E de lá para a saúde mental foi um pulo muito pequeno. E atualmente, quais são os principais histórias, tópicos que você introduz nos seus livros? Então, eu fui tão eclético que eu fiz livros diferentes. Sim. E eu até imaginei a minha trajetória como escritor de uma forma um pouco peculiar. Eu vou te mostrar aqui, ó. Claro. Aqui eu tinha 18 anos, eu fiz esse livro mergulhando no pensamento. Eles são poesias longas, tá? E são poesias críticas. Então quer dizer que a crítica já era algo importante quando eu era novo. Sim. Quando eu comecei na prosa, ou seja, nas histórias curtas, conto, que é o nome disso, né? Conto é o nome de uma história bem curta. Eu comecei em estilos diferentes. Então eu comecei misturando aqui, eu já dava sinal aqui que eu gostava de poesia. Então, desse livro para esse, eu coloquei a poesia dentro da história. Então isso aqui é um gênero que é chamado de prosa poética. A gente faz uma história, só que no meio dela, ela tem muita metáfora, ela tem muita linguagem, ela é muito rica, o jeito de escrever. E aqui nesse livro mesmo, eu deixei um conto que seria uma pista para o meu próximo. E o meu próximo esse aqui é totalmente diferente do outro. As Sombras do Dia é um livro pesado, de mistério, onde se mata a morte, por exemplo. Ele tem coisas absolutamente loucas. É o gênero fantástico, é o gênero absurdo, coisa que não tem nada a ver no mundo real. Mas nesse livro eu também deixei uma pista pro meu próximo. Você tá deixando pista com pista com pista. Exatamente, eu fiz isso a minha carreira inteira. Você fez todo um cronograma, assim, de quais pistas ia colocar, ou você meio que só colocava assim na ideia? Foi saindo naturalmente. Acho tá. que quando eu estava escrevendo um livro, eu tinha uma ideia de qual seria o meu próximo. Sim, então isso eu deixei como pista. Quando eu estava escrevendo este,
tem um dos livros aqui que se chama, um dos contos, que se chama Tocaia. Sim. Tocaia, quando alguém fica de tocaia, alguém fica de butuca, alguém querendo pegar o outro, fica escondido, é mais ou menos isso. Entendi. E só que é um termo muito do nosso interior, do nosso chão aqui, o pé rachado, né? É um termo também regionalista. Sim. Que foi a pista do meu próximo livro, Poeira Vermelha, que é um livro extremamente regionalista. Eu pesquisei muito tempo, eu conversei com muitas pessoas simples, humildes, do interior, pessoas que às vezes tinham uma sabedoria gigante, mas que eles não tinham uma formação, às vezes, na escola. Sim, não tinha Eles, uma condição. isso, conheciam muito a natureza. Então eu conversei com muita gente assim do interior, muito índio. E por meio dele, né, a gente fez esse livro, que ele foi um sucesso. Eu lancei ele em Portugal também. É um livro que chique. eu recebi muitas premiações, mais de 30 premiações com esse livro. A gente teve a possibilidade de adaptar ele para roteiro de cinema. Então virou filme, virou um longa, virou um curta-metragem. Esse curta-metragem ele ganhou festivais de cinema, ou seja, ele foi uma coisa que é Bombou. bacana. Porque assim, no nosso mundo, aqui no Brasil, pouca gente lê. A verdade é essa. No nosso dia a dia, assim, tá cada vez menos pessoas. Menos. E a literatura não é... A gente fala que é a prima pobre das artes, né? Você vê a música, por exemplo, um autor, ele ganha muito com direitos autorais, ele consegue, às vezes se ele for famoso, ele ganha muito em um único show que ele faz. Sim. Um cachê altíssimo. E a literatura, ela é muito diferente. Então, por exemplo... sei que a gente não está falando isso, mas só para você conhecer. Vamos supor que eu como escritor, Sim. eu consiga pagar, eu vou bancar para uma editora fazer esse livro por R$10. Sim. Esse é o custo que eu vou lá e pago. Tá. Quando ele chega lá na editora, o pessoal vai fazer por R$10, só que para chegar na livraria, passa por uma distribuidora que te exige 60%. Ou seja, mais da metade do valor do livro é a distribuidora. É alguém que nem fez e nem escreveu. Ele só pegou o livro e levou para a livraria. Esse é o distribuidor. E na livraria ele também ganha 30%. Quer dizer, o cara que escreveu, ele ganha 2% do livro. E foi ele que bancou. Foi ele que escreveu toda a história, foi ele que pensou... ficou um mó tempo pra pensar numa história boa, assim. Apagou coisa. Não. Hoje existe um universo um pouco diferente. Sim. Onde as distribuidoras elas têm uma menor importância, porque o mundo hoje ele tá digital. Já tem... Tá na internet, muita gente compra na internet. E já tá na moda a pessoa fazer um livro e aí ele é fabricado com audiobook, com e-book. Sim. E também, se a pessoa quiser físico, a pessoa pode publicar a cada demanda. Ou seja, esse livro está aqui na internet, ele não existe fisicamente. A pessoa foi lá e fez uma compra, a editora vai lá, fabrica e manda para casa daquele ali cada livro que vender. Então hoje está um pouco na moda, porque aí o escritor consegue ganhar um pouco mais e essas gráficas, editoras também acabam ganhando mais. Então é uma coisa boa que revolucionou o mercado. E também não prejudica muito, assim, o meio ambiente, porque, tipo assim, imagina, tipo, você fazer muito e não vender. Muitas árvores, muita celulose. Aí vai ficar um monte de treco, assim, que não vende, assim, aí vai ficar desperdiçando. Agora, tipo, se for por pessoa, aí já dá pra fazer certinho que ela sabe que, tipo assim, não vai desperdiçar. É essa a ideia. E depois desse, eu já comecei muito novo a escrever nos jornais, né? Sim. Os 2 maiores jornais daqui, o Popular, o Diário da Manhã. Então eu tinha colunas lá semanalmente. E desses eu consegui publicar 2 livros de crônicas, que são os textos Sim. que a gente publica em jornal. E esse livro também foi muito bacana, que foi uma edição que a Prefeitura de Goiânia ganhou, o Guinness, inclusive, de maior lançamento coletivo de autores. Legal. Eles deram livros de até 100 páginas
para cada um desses autores que foram selecionados numa espécie de concurso. Isso foi muito bacana. E por último, meu último livro O Silêncio dos Calabouços, é um livro policial, meio que Sherlock Holmes, de mistério. Suspense. Só que tem alguns ingredientes para um futuro também, uma última pista. Sempre já tô assim. curiosa. Eu sei que pouca gente, acho que poucos autores fazem isso, eu não conheço nenhum que faça. Eu resolvi fazer isso com a minha obra. Então aqui eu também coloquei algumas coisas absurdas, histórias tipo de lobisomem, de vampiro, que fazem parte do folclore, que não existe. Então aqui é uma mistura de textos totalmente urbanos, da violência do cotidiano, da investigação criminal e também do fantasiosos. Fantasiosos, exatamente. E eu também trabalhei com crianças, é um público que eu gosto muito. Eu fui professor, então esse Aniversário de Dragão aqui é um livro que nas minhas pesquisas, eu não sei se existem outros, é um dos poucos livros que você tem poesia rimada, né, e com humor. Ou seja, é um livro engraçado, os desenhos também são engraçados, e é um livro que as crianças adoram. Aqui é Robotecos, já ele saiu, várias escolas já adotaram esse Robotecos, está na 2ª edição. É um livro que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele tem desenhos no Paintbrush, que é aquele programinha que quase todo computador antigo tem. E ele tem desenhos reais de crianças. Então ele tem artista fazendo, mas ele tem criança desenhando nele também. E ele é um livro muito colorido, muito legal. Bem chamativo. Bem chamativo. No final é um almanaque que tem coisas para você ensinando a desenhar, atividades para você fazer, como passatempo e por aí vai. Então acaba que ele é meio que um almanaque. Sim. Então esses são os livros infantis. E eu tive a oportunidade também, né, de mostrar aqui, é só um trecho do filme, né, daquele livro. E isso aqui são músicas que também de trilha sonora que a gente fez para o próprio filme. É uma mistura é um livro instrumental do Wes Darley Adorno, onde eu toco aqui uma música na viola caipira. Né? Eu não sou músico profissional, mas é muito legal aqui esse CD. É isso. Se você fosse dar uma classificação assim de idade para os seus livros, qual seria? Então, eu tenho livros aqui que já são trabalhados desde a 2ª série até o ensino médio. Então, eu tenho livros desde os 8 anos de idade até... esses livros de contos aqui, eles são livros maiores. Então, por exemplo... esses 3 de contos que eu mostrei para vocês, apesar deles trabalharem em algumas escolas, por incrível que pareça, eu não sei porquê, mas esse livro aqui, As Sombras do Dia, que é na 2ª edição, ele é o livro mais doido, mais pesado, que na minha opinião ele não deveria ser conteúdo para criança, são o que as crianças mais gostam. Então ele fez sucesso, eu tenho feedbacks de gente que adorou. Então, por exemplo, ele tem algumas histórias que é meio de terror. Então, imagina a seguinte ideia. Tem um livro aqui, tem um conto aqui que se chama A Reflexão dos Espelhos. Você está passando diante do espelho e a sua imagem ela cria uma vida lá dentro. É um ser estranho e sinistro que começa a te atormentar. Como se fosse um fantasma. E ali ele sai daquele mundo, passa para o mundo real e causam várias histórias de terror e suspense. Então não deveria ser coisa de criança, mas, enfim, muitas crianças gostam. Mas você vê o caso do Harry Potter, né? Mistério, muita gente gosta, então é isso. Eu, como criança, não é exatamente criança, mas, né? Como criança, eu devo dizer que a gente é meio contraditória, assim. Bom, mas que tal a gente ir para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo. Perfeito. Então fiquem ligadinhos que daqui a pouco a gente volta com mais RafaCast.